Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Memória Sindical e Comunicação de Interesse Público, podcast Memória Sindicep. Conosco seu autor, o jornalista e mestre em comunicação pela USP, Pedro Cânfora. A primeira pergunta tem relação com o seu objeto de estudo, Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa entidade que você escolheu para estudar, porque quem nos ouve ou assiste talvez não tenha o conhecimento, para depois a gente embarcar no teu projeto. Bom, olá a todos. Para começar, o Sindicep é o local onde eu trabalho hoje, como jornalista na Secretaria de Imprensa. E essa vontade de estudar surgiu de demandas que eu vi dentro do próprio dia a dia no trabalho, de necessidade de se falar sobre a memória do sindicato e sobre a história do sindicalismo, né, que ele está inserido. O Sindicep, ele é talvez um dos maiores sindicatos, eu não tenho certeza se é exatamente o maior sindicato da América Latina, mas é dentro do ambiente dos serviços públicos, né? Mas ele é um dos maiores sindicatos de serviços públicos na América Latina, até pelo tamanho da cidade de São Paulo e pela quantidade de servidores que tem. Então ele representa todos os servidores do município de São Paulo, da rede direta, que aí está no nome, né, da Global Autarquia, mas aí agora as autarquias estão sendo extintas pela atual gestão. E são mais de 200 mil funcionários, entre aposentados e ativos. É um público bem amplo e diverso, inclusive, né? Exato, porque pega desde o pessoal do serviço funerário, servidor de ensino médio, né, que é o nível do concurso de ensino médio, até médicos, engenheiros, enfim, de ensino superior, passando por professor, pessoal da saúde, guarda civil. Então, além de são muitos servidores, o sindicato representa diversas categorias. Então tem demandas diversas e cada categoria vai ter sua especificidade. E aí, a questão da memória do sindicato, que me chamava atenção, tem arquivos lá dos anos 80, fotos, textos, jornais e tal, e isso precisa ser falado, porque também compõe a história da cidade de São Paulo, né? Que é o contexto onde está inserido o sindicato. E você atua lá desde quando, Pedro? Eu tô desde 2015, e aí em 2017 eu saí, fiquei um ano fora, e eles me chamaram de novo em 2018. Então, continuamente e de forma direta, né, como jornalista do sindicato, eu tô desde 2018. E a equipe é grande de comunicação, só para a gente saber? A equipe hoje tem o diretor da pasta, que inclusive é um dos entrevistados na pesquisa. Na época ele não era o diretor de imprensa, mas com mudança, teve eleição recentemente no sindicato, ele passou a ser o diretor de imprensa, que é o Vladimir Lima. E um coordenador, que ele coordena a equipe, e 3 jornalistas. Eu, a Letícia Kutsky e a Cecília Figueiredo. Agora, dado, como você falou, a pluralidade de público, né, a equipe até enxuta para dar conta disso, né? Vocês têm muitos produtos de comunicação. Como é que vocês falam com o teu... Você chama associado lá? Ou qual é o termo que vocês usam? Associado ou sindicalizado. Acho que usa mais sindicalizado. Como é que vocês conversam com eles? Assim, para dar o diagnóstico, vocês têm um site, vocês têm um jornal? Porque, como você deve ter gente que não é tão jovem lá, né, como o seu público, muitos aí talvez não estejam incluídos no mundo digital ainda. Vocês têm ainda alguma coisa em papel? Como é que vocês trabalham isso? Hoje em dia funciona da seguinte forma: a maior parte mesmo dos associados são pessoas mais velhas e muitos aposentados já. Então a base do sindicato hoje é aposentado. Isso é um problema até para o sindicato, porque você precisa de pessoas ativas e
sistema de previdência e tal, né, e da forma da contribuição sindical. E a gente tem de produto, site, as redes sociais, então tem Facebook, Instagram e Twitter e o YouTube. O maior público hoje está no Facebook, então é onde a gente tem mais acesso, mais interação, e a gente também tem uma rede de disparos e de atendimento via WhatsApp. Então o WhatsApp é uma ferramenta bem importante, mesmo o pessoal de terceira idade e tal, que tem mais dificuldade, eles entram bastante em contato com o sindicato pelo WhatsApp. Então a gente faz... O fluxo de trabalho hoje é mais ou menos assim, a gente tem uma notícia ou alguma coisa, algum evento que cobriu, né? Essa matéria aí vira uma matéria, aí vai para o site, tanto com foto, com vídeo e texto. Aí disso vai para as redes sociais e a gente monta o disparo pelo WhatsApp. Então esse é mais ou menos esse fluxo de trabalho. A gente também tem material impresso, que por questões financeiras acaba ficando mais caro de fazer. Então, antes, quando eu entrei, ele era bimestral, a gente tinha um jornal do sindicato. E agora ele é mais esporádico, quando tem alguma coisa específica, alguma pauta específica. Por exemplo, há pouco tempo atrás estava em campanha salarial, então tinha ato na frente da prefeitura ou da Câmara Municipal, e aí tem um jornalzinho, um boletim que explica a situação, o que está se pedindo, quais são as pautas de reivindicações, e informando também para a categoria que os resultados ou não. Então, a gente tem bastante material impresso, tem rede social, tem vídeo, tem foto, então é uma equipe bem multimídia, assim. Você colocou num trecho da dissertação, né? Vou até ler o trecho aqui. Na minha jornada diária de trabalho no sindicato, percebo o modo como o meio sindical é visto pelas pessoas de um modo geral e também como as instituições sindicais conduzem suas ações, né? Então, você que tem a visão de dentro do sindicato, como é que vocês acham que as pessoas veem o sindicato dentro e fora dele? Porque às vezes parece que, inclusive, a linguagem, né? Eu sou de um tempo da construção do PT, né? Então, aquela linguagem de companheiro, construção hermética, vamos lutar, ninguém solta a mão, toda aquela questão do sindicato, me parece que é quase que uma linguagem da bolha. Mas como é que quem não é porque acho que lá, não sei se na prefeitura, de todas as autarquias, tem essa opção de ser ou não ser sindicalizado, né? Que parece que entre os que são, conhecem o idioma, falam e tal. Mas quem está fora, você teve a percepção? Será que assim, eu quero entrar nessa bolha, mas eu não queria falar igual? Será que... Porque tem, a partir daquele corte das verbas, né, que houve uma mudança da forma como os sindicatos se subsidiavam, né? Vocês têm que correr atrás de gente para participar, né? Para poder continuar existindo, né? Vocês se preocuparam com esses que não estão fora? Tentaram mudar, inclusive, a linguagem para falar algo que seja mais permeável, assim? É bastante difícil você fazer esse balanço, né? E até uma questão que a gente tenta trabalhar e é discutido isso sobre como sair, né, da bolha, inclusive aumentar o número de filiações, aumentar o impacto do sindicato dentro dos trabalhadores, e tem concorrência também com outras entidades que também representam os trabalhadores, né? Então tem um sindicato só de professor, tem um sindicato só do pessoal administrativo, e a maior parte do tempo se trabalha junto, mas você está brigando pela mesma contribuição, cliente, inclusive. exato. E é uma questão que passa pela comunicação também. Quando a gente coloca isso no trabalho sobre a forma como é visto, a gente não aprofundou, mas tem certos preconceitos e uma opinião pública de o sindicalista é vagabundo, o sindicalista tá ali só para tumultuar e tal, e tentar desmistificar um pouco isso, tanto com o trabalho em si, né, do mestrado, quanto nas que a gente faz na comunicação. A gente quer mostrar sobre o trabalho que é feito, né, que o sindicato está trabalhando em prol dos trabalhadores, não por benefícios particulares. Então, por exemplo, os diretores do sindicato, eles recebem o salário deles da prefeitura. Para ser diretor do sindicato, você tem que estar concursado e regularizado como trabalhador da prefeitura de São Paulo. E não se recebe nada além disso. Ele só fica licenciado do cargo para ser diretor. Isso. Tá. Então, um diretor do sindicato que é agente de apoio, que é um cargo de nível médio, de ensino médio, que tem um salário lá, eu não vou lembrar de cabeça, porque tem um monte de coisa assim, mas ele tem um salário, por exemplo, uns 2, 3 salários mínimos que ele recebe, é esse o salário que ele vai receber como diretor do sindicato. Ele como se fosse uma função gratificada que ele ocupa por um determinado tempo, né? Enquanto ele tá lá. Tanto que, se ele não for eleito, ele volta para o cargo dele de trabalho normalmente. Ou seja, é um custo que o próprio sindicato não absorve, né? Isso, não. A própria prefeitura paga, e essa pessoa é licenciada porque ela está trabalhando pelos outros, pelos colegas,
trabalhadores, né? Então é isso. Da questão também do financiamento, o sindicato não sentiu tanto a mudança do imposto sindical, porque a gente nunca usou o imposto sindical. A gente devolvia. Inclusive a prática do Sindicep, e ele é filiado à CUT, Central Única dos Trabalhadores, era de prática de ser contra o imposto sindical. Então, ser a favor da pessoa se sindicalizar por conta própria, por vontade própria. Então, o sindicato hoje é mantido por filiações e financiamento que a pessoa, o desejo dela. Então, eu desejo me filiar a esse sindicato, eu vou lá e contribuo. Tá. E aquele dia que se desconta anualmente, vocês, porque antigamente você descontava um dia, né, ia pro sindicato, e se você não quisesse, tem que falar, não quero, devolve a minha grana. Esse é o Esse imposto negócio, sindical, que é isso você compulsório. não usa mais, né? Isso não tem. É que quando é servidor público, quando é CLT e tal, são coisas diferentes, né? Tá. A lei é um pouco diferente. Mas o Sindicep sempre se manteve com contribuição. Por conquistas dele, né? Eles não mamaram naquilo que não era conquista deles, Isso, né? exato. Isso é legal. Isso é legal porque dá vínculo, né? A pessoa, se ela paga é porque ela acredita no trabalho, né? Exatamente. E aí tem-se os benefícios com isso. Então, quando você ganha ação trabalhista, o trabalhador está dentro dessa ação, então, se ele já está afiliado ao sindicato, ele já vai receber a ação trabalhista. Então, esse tipo de coisa tem as vantagens de você estar filiado. Vamos falar de memória, então, aí, porque agora a parte que mais me interessa, a questão do método da pesquisa. Então, tanto você quanto a tua orientadora, vocês têm uma questão importante com a memória, né? Com a memória, sim. Então, no caso da sua pesquisa, ela já ficou expressa na pergunta problema, que é a seguinte: como a memória dos sindicalistas do Sindicep pode ser representada por produtos de comunicação de interesse público? Então, do ponto de vista metodológico, como é que você conseguiu responder essa pergunta, né? Como é que você construiu a pesquisa? Então, a primeira coisa, assim, fazer um pouquinho da minha trajetória, né, entrando no mestrado, eu tinha tido aula com a Priscila na graduação, e ela orientou também o meu TCC. Que foi sobre o tema? Não, outra foi coisa, sobre outras coisas, foi sobre pertencimento, e a gente fez um estudo sobre ecovilas. Mas são temas que estão ali, assim, né, essa coisa de pertencer a um grupo, de se identificar com esse grupo e tal. Então, era uma coisa que sempre me chamou a atenção, isso de como você faz para pertencer a um determinado grupo, como você se identifica com ele. E a memória, para mim, tá dentro desse mesmo tema, assim, desse macro tema, porque é a partir da memória que você se relaciona com as pessoas, você se identifica, né? Eu, palmeirense, me identifico como outros palmeirenses porque eu tenho memórias ao longo da minha vida de ter visto jogos, de ter visto com meu pai, etc, etc. Então, esse tipo de coisa me chamou a atenção. Então, eu fui pro mestrado querendo já estar com a Priscila e trabalhar nesses temas, assim, né? E aí, aproveitando o meu trabalho de falar sobre isso do sindicato e tal, e paralelo a isso, também durante a graduação, eu sempre gostei muito de cinema e documentário. E aí tem o Coutinho, que é o Eduardo Coutinho, que é um maior documentarista brasileiro, e ele fez um trabalho interessante no meio sindical, tratando das pessoas que participaram das greves do ABC nos anos 80. E aí, vendo o filme, estudando sobre a memória, eu consegui ver paralelos no que as pessoas que estavam retratadas no filme falavam com o que eu via no dia a dia dos sindicalistas, dos diretores, sobre o que eles falavam. E aí é esse o fio que permeou todo o estudo, né? Como a coisa aconteceu na minha cabeça. Então, a gente traz, né, com o trabalho, essa coisa de o que é ser esse sindicalista, o que é você estar no Sindicep, você construir enquanto servidor público sindicalizado, e como que essa memória pode falar, né, da comunicação de interesse público. E aí, como a gente falou, o tamanho do sindicato, a quantidade de servidores, a importância dele para a história da cidade de São Paulo, por isso que a gente chegou nesse tema e nessa pergunta. Partindo desses apoios teóricos, a gente fez as entrevistas com pessoas que participaram da primeira diretoria eleita do sindicato. Que eram funcionários que estavam na ativa ainda, ou que já aposentados, enfim, que você contatou, né? Isso. Tá. Eles ainda hoje estão ativos e participam do sindicato. E eles fizeram parte da primeira direção eleita nos anos 80, né? No 87, tem uma diretoria provisória em 87, depois a primeira direção eleita em 89, se eu não me engano, 88 ou 89. E eles continuaram participando, então eles viram toda a trajetória do sindicato, e através das entrevistas com eles, a gente conseguiu ver um paralelo entre as memórias deles e as memórias dos que participaram das greves do ABC e também construíram o Sindicato dos Metalúrgicos e fizeram toda aquela participação. Então, por meio dessas entrevistas em profundidade, a gente bateu com o que era falado no filme Peões.
Ok. que era uma coisa que eu achava muito interessante, porque eu via isso no dia a dia, mas foi muito difícil de transformar a minha percepção em um trabalho acadêmico, como É. pesquisa e tal. Daqui para cá é um problema, né? Tá aqui. Isso, foi assim, foi bem desgastante, inclusive. Eh, Imagina. E vocês pegaram a pandemia nesse meio termo, não? Pegamos. Eu entro no mestrado em 2019, faço as aulas, né, a parte presencial em 2019, então, o primeiro e o segundo semestre de 2019. Quando vai começar a parte teórica de que você, né, a parte de sentar na cadeira e trabalhar, vem a pandemia e foi assim. Sim. Inclusive, a gente tinha planejado fazer oficina Sim. de grupos, É. né, a gente tinha pensado em fazer isso, de juntar mais gente, e aí, como foi bem na época que estava mais no início, né, ainda mais um monte de dúvida e tal, a gente não sabia como estava funcionando as coisas, acabou atrapalhando nisso. E aí as entrevistas foram feitas assim. Mas o fato de ser assim também foi. É claro que você tem o pessoal, você pode, né, interagir, né? É interessante. Mas Isso. isso aqui já é legal para você registrar, né? O teu próprio produto, né? Exatamente. E Já tô aí dando, não posso dar spoiler. o produto foi originado dessas entrevistas, né. Tá vendo? Então o E conteúdo foi utilizado, né? foi, exato. Não, e foi assim, foi ótimo pro final, assim, achei que ficou as coisas foram meio tortas durante o caminho, mas no final, quando você vê tudo pronto, parece que foi tudo maravilhoso. Tudo deu certo. Sim, sim, né? Você embalou bem. Agora conta aí o que que é o produto, o pessoal fica curioso. O que Agora, que é o produto? falando do produto, dessas entrevistas originou-se um podcast, que são as edições dessas gravações das entrevistas que eu fiz para pesquisa, né, da entrevista em profundidade, virou o produto com uma edição do podcast. Levando ele lá para o sindicato, o pessoal gostou. Ainda ele não foi aplicado, mas por questões técnicas e também porque no começo desse ano e final do ano passado, o sindicato passou por um processo de eleição. Então, a cada 4 anos, Tá. elege-se uma nova diretoria. E aí, entre eu finalizar o mestrado no meio do ano passado e implementar o produto, uma coisa acabou indo atropelando a outra, né? Então veio a eleição do sindicato, depois teve as movimentações dentro do próprio sindicato de campanha salarial, que tem, né, no período. E esse ano era mais curto, por conta da lei eleitoral, não se pode dar aumento para servidor, pelo que determina a lei eleitoral. Então era curto, mas eu já conversei com o pessoal da diretoria, tem um desejo de implementar de fato o produto no sindicato, e que é uma coisa assim, para o mestrado na USCS e para a ideia do mestrado profissional é excelente, né? Que Sim, você você tem transformar, aplicabilidade, né? aplicar um produto que foi gestado dentro da universidade. Né, e até assim, né, já como dando sugestão, como se eu pudesse, né? Se a tua pegada vai ser continuar na memória, eu não ouvi o podcast, né? Não tive acesso, mas imagino que você não deu conta da história toda do sindicato, né? Não. E você tem literalmente um material muito rico, que você acabou de falar que você tem aí, inclusive, material mesmo, né? Jornalístico, né? E tudo mais, mas você tem gente com história, né? Então, se você unir essas duas coisas e fazer um podcast, vamos combinar, não é uma coisa assim que tem um custo tão alto, né? Não. É só gravar, virar som MP3 e abrigar no Spotify da vida, não é isso? E aí colocar na tua página. Então talvez você tenha aberto, sem querer, a caixa de Pandora, né? De repente, esse é um grande problema. Quando você oferece um produto bom e as pessoas gostam, elas ficam querendo mais. E aí, assim, quando vem o próximo? Mas tá bom, então eu vou entrevistar agora todos os mais antigos, os primeiros sindicalizados também. Você começa a criar, né? E aí você criou um monstro, né? Você vai ter que dar Exatamente, conta. Mas é algo que você vai fazer com prazer, provavelmente, né? E, sim, só uma curiosidade. A parte técnica do produto, você fez ou você teve que terceirizar? Você sabe fazer eu você fiz, sabe? Bom, sim. então melhor ainda, né? Eu acabei editando a entrevista com os personagens, né? Sim. E uma coisa que é legal de falar sobre, tanto da parte da entrevista em profundidade quanto do produto, e também da parte de memória, a gente se utiliza dos relatos dos indivíduos, então a história de vida dos personagens que eu entrevistei, né? Então vou dar o exemplo da Junéia, que acabou ficando o programa piloto, né, para a banca e tal, inclusive passou um trecho dele e tal. É a história de vida dela, não é do sindicato. Tá. A entrevista é sobre ela, só que ela, enquanto mulher trabalhadora,
diretora do Sindicalizador. sindicato nos anos 80, então, e é isso que é um ponto importante dos estudos de memória, que é sobre as pessoas, e a soma, não é exatamente esse o termo, mas a soma das memórias influencia na memória coletiva, e essa memória coletiva também influencia na memória das pessoas, dos indivíduos. Sim, uma Então, retroalimentação, né? isso. Essa é a parte que mais me motivou, assim, dentro dessas coisas da memória, sobre dar esse empoderamento para os sujeitos. Era esse o termo naquela hora que eu estava. Empoderamento, É empowerment, isso que eu né? queria amarrar. De dar esse empoderamento dos sujeitos, deles terem consciência da sua própria memória, do seu papel no mundo. E ter consciência do seu papel e da sua memória, da sua identidade, te dá poder mesmo, né? Do termo empoderar, é isso, te dá poder nas relações, de você se sentir como um indivíduo dentro do grupo, de ter essa importância. E esse foi o que mais, acho que a lição, assim, ou o que eu mais gosto dentro dos estudos de memória. Também tem aquele embate, né, disso. Mas isso é comunicação, né? E eu acho que sim, Sim, tá dentro tudo é. da comunicação, porque é através da comunicação que a gente constrói memórias. O jeito mais primitivo de comunicação é isso, né? História oral, um conversando com o outro, né? O que origina todas as outras coisas. Então, E no teu caso, quando a pessoa reconhece o local de fala dela, né, que é um negócio muito barato, o local de fala isso é bem fiocruz, assim, pro meu gosto. Você se empodera, né, e você ressignifica todo o seu entorno, né? Isso é muito bacana, né? Você, óbvio, você mostrou para a banca, foi aprovado, ok, o produto você disse que curtiu, não subiu ainda para o site do sindicato por uma questão técnica mudando, né? Mas, assim, aqueles envolvidos, né, os que você entrevistou, chegaram a ver, ouvir, né, no caso, o podcast? Sabe que não, e eu passei a pesquisa para eles e tal. O teórico, né, o pacotão, né, a dissertação, o PDF. Isso. Uhum. E ficou também, deu apresentar para a diretoria, e aí acabou também uma coisa atropelando a outra, a gente sabe, vamos marcar. Sai com os amigos, né? Um dia a gente vai, né? De ter essa devolutiva, mas já o pessoal de lá aprovou a ideia, assim, eles gostaram bastante. Essa experiência do mestrado para você foi legal? Você indicaria? Porque eu sei que você teve todos os perrengues do mundo aí, na questão da pandemia e tal, né? E isso afetou você e toda a todos que torcida, né? tiveram essa... Então, assim, mas assim, o processo era aquilo que você imaginava? Porque eu posso falar com testemunho de quem deu aula já em mestrado acadêmico e profissional. Aparentemente, o profissional, embora seja mais difícil, porque exige uma dissertação e um produto, parece que é mais prazeroso para o aluno, porque ele sente que ele está afetando a realidade que ele trabalha ou que ele vive. Foi prazeroso para você ou foi só sofrimento? Assim, eu tive muitas questões durante o percurso. A pandemia também afetou nessa percepção e bastante sofrimento. Não é fácil, é uma coisa assim, é um desgaste mental muito grande. E comigo, por exemplo, que eu estava trabalhando sobre o meu trabalho, foi uma dificuldade muito grande de passar 8 horas do meu dia sentado trabalhando e pensando sobre aquilo. E aí chegava no período da noite que eu estava reservado para estudar e fazer as coisas do mestrado, eu teria que pensar e trabalhar em cima daquilo de novo. Então isso não foi fácil, afetou bastante, mas é recompensador. Por exemplo, quando chegou nas entrevistas, que eu tinha feito toda a parte de pesquisa e você vê as referências e a pesquisa ali, né? Eu estudei isso aqui, eu estudei como funciona a memória, eu estudei como funciona uma entrevista, vi os filmes do Coutinho para comparar e tal. E aí quando encaixa tudo, aí você fala, valeu a pena. Claro. Você fala, a ideia que eu tinha, o que eu tava vendo no filme, o que eu via no meu dia a dia, tá aqui. Então essa parte é muito recompensadora, assim. Não é fácil, é traumático, eu, depois de terminado o mestrado, eu demorei bastante tempo para voltar a pensar sobre e mexer naquilo. Até as partes de obrigações, né, de coisas que você tem que entregar 30 dias depois, 60 dias depois e tal. Foi difícil, porque você fala assim, pronto, acabou. Não, mas tem mais isso aqui, aí tem mais isso aqui. É um looping eterno, mas terminou, né? Assim. Exato. O processo todo é muito legal, assim, e ter contato, a parte das aulas, de conversar com gente diferente, junta gente de diversas áreas, ter
ter tido professores diferentes também, então você via numa aula com o Gil e com você, o Arquimedes, e aí depois ia com a Priscila, com o JP. Isso aí foi... Tanto que quando tem a virada, né, do fim das aulas, e aí junta com a pandemia, no meu caso, né, eu senti muita falta disso. Verdade. De ter os debates, de ter essas coisas assim. E aí, como a gente tinha falado, minha vontade de lecionar e de dar aula é isso, né? Porque me encanta mais essa parte da troca, de conversar com as pessoas, de conversar com outros professores, do que a pesquisa, que é, de fato, mais solitária, né? De você sentar sozinho, estudar e tal. E as duas coisas caminham juntas, né? O modelo de pesquisa acadêmica e lecionar andam juntas. Mas o que me encanta mesmo é essa parte da troca, da aula e tal. Então também não foi fácil fazer a pesquisa sozinho, porque eu gosto de falar, eu gosto de trocar e tal. Então... a gente é da comunicação, a gente gosta Exato, de exato. comunicar, né? Isso. Verdade. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.